Olá, tudo bem com você? Você já parou para pensar que talvez existam oportunidades ao seu redor que você simplesmente não consegue enxergar? Não porque elas estejam escondidas, não porque alguém tenha proibido você de encontrá-las, mas porque elas ainda não fazem parte do seu campo de experiências e conhecimentos. Hoje vamos conversar sobre um conceito muito interessante da virtologia, o holofote. Você compreenderá o que ele representa, como influencia seus desejos e suas escolhas, e principalmente como ampliar seu holofote para enxergar novas possibilidades na vida profissional, financeira, familiar, emocional e espiritual. Imagine que você esteja dentro de um grande teatro completamente escuro. Nesse teatro existem portas, objetos, caminhos e inúmeras possibilidades. Porém, você possui apenas um holofote para iluminar o palco. Aquilo que a luz alcança torna-se visível. Você consegue observar, analisar e escolher, mas aquilo que permanece fora da luz continua existindo, embora você não consiga enxergar. Essa é uma maneira simples de compreender o holofote. Na virtologia, o holofote representa o campo formado pelas experiências, conhecimentos e referências que uma pessoa acumulou ao longo da vida. Tudo aquilo que está dentro do seu holofote é conhecido e pode ser considerado uma possibilidade. Aquilo que permanece fora dele está no desconhecido. E como podemos desejar ou escolher conscientemente uma coisa cuja existência desconhecemos? Pense, por exemplo, em uma criança que cresce em uma família formada por médicos. Desde pequena, ela escuta conversas sobre hospitais, pacientes, tratamentos, universidades e especializações. Talvez visite o consultório dos pais e conviva com outros profissionais da área da saúde. Quando alguém pergunta o que ela pretende ser no futuro, a criança consegue imaginar-se como médica. Essa possibilidade está iluminada dentro de seu holofote, mas talvez ela nunca tenha conhecido um engenheiro agrônomo, um restaurador de obras de arte, um desenvolvedor de aplicativos ou um técnico especializado em determinados equipamentos. Essas profissões existem, mas não aparecem em seu campo de escolha. A criança não recusou essas profissões, ninguém necessariamente a proibiu de segui-las. Elas apenas permaneceram fora de seu conhecimento. Esse ponto é muito importante. Aquilo que está fora do holofote não é necessariamente indesejado, muitas vezes é apenas desconhecido. Existe uma grande diferença entre dizer eu conheço essa possibilidade e não quero escolhê-la, e dizer eu nunca pensei nessa possibilidade porque não sabia que ela existia. Na primeira situação existe uma escolha consciente. Na segunda, existe uma limitação de repertório. Todos nós fazemos escolhas dentro de algum tipo de repertório. Imagine que você entre em um restaurante e receba um cardápio com apenas 3 opções e você poderá escolher livremente entre aquelas 3 opções. Entretanto, sua liberdade estará limitada pelo cardápio apresentado. Talvez o restaurante tenha muitos outros pratos, mas se eles não aparecem no cardápio, você não poderá considerá-los. O holofote funciona como uma espécie de cardápio psicológico. Ele apresenta as possibilidades que nossa história de vida nos ensinou a reconhecer. Por isso, muitas vezes, acreditamos que estamos escolhendo entre todas as possibilidades existentes, quando estamos escolhendo apenas entre as possibilidades conhecidas. E aqui surge uma pergunta importante. Quantas decisões da sua vida foram realmente escolhas conscientes e quantas foram repetições daquilo que você aprendeu a considerar normal? O holofote não deve ser confundido com o superego. O superego está relacionado aos valores, às regras e às proibições que internalizamos por meio da família, da escola, da religião, da sociedade e das figuras de autoridade. Ele pode dizer R. Você não deve fazer isso. Isso é errado. Uma pessoa como você não pode seguir esse caminho. Se você fizer isso, será criticado.
O holofote funciona de maneira diferente. Ele não precisa proibir uma possibilidade. Ele simplesmente pode não apresentá-la. O superego pode dizer: você não deve ser empresário porque desejar dinheiro é errado. O holofote pode agir de uma maneira mais silenciosa. Ser empresário nunca apareceu como uma possibilidade para mim porque não conheço esse universo. Percebe a diferença? Em um caso, existe uma proibição internalizada. No outro, existe uma ausência de referências. Também precisamos diferenciar o holofote dos complexos. Os complexos reúnem memórias, crenças, sentimentos e emoções em torno de determinados assuntos, como dinheiro, casamento, autoridade, trabalho, família ou espiritualidade. Quando um complexo se torna muito forte, ele pode interferir na maneira como a pessoa interpreta a realidade. Já o holofote está relacionado ao conjunto de experiências e conhecimentos que orienta aquilo que a pessoa consegue enxergar como opção. O ego consciente precisa aprender a examinar todas essas influências. Ele precisa perguntar: estou escolhendo porque realmente quero isso? Estou obedecendo a uma proibição internalizada? Estou reagindo a uma experiência antiga? Ou estou escolhendo apenas entre as poucas possibilidades que conheço? Vamos observar como o holofote aparece em nosso cotidiano. Comecemos pela vida profissional. Uma pessoa pode acreditar que existem somente dois caminhos: trabalhar para uma empresa ou passar em um concurso público. Esses caminhos podem ser excelentes. O problema não está neles. O problema aparece quando a pessoa acredita que são as únicas possibilidades existentes. Talvez ela nunca tenha conhecido alguém que trabalha de forma autônoma, presta serviços especializados, desenvolve produtos digitais, ensina pela internet, atua como consultor ou transforma uma habilidade manual em profissão. Essas possibilidades podem estar fora do seu holofote. Por isso, quando alguém fala sobre um caminho profissional diferente, sua primeira reação pode ser: isso não funciona, isso não é para mim. Isso é muito difícil. Mas será que a possibilidade é realmente inviável? Ou será que ainda é desconhecida? É importante destacar que ampliar o holofote não significa abandonar um emprego ou tomar decisões impulsivas. Significa estudar, conhecer exemplos, conversar com pessoas experientes e descobrir outras possibilidades antes de decidir. Quanto maior for o nosso repertório, melhor poderá ser a nossa decisão. O holofote também influencia nossa relação com o dinheiro. Imagine alguém que cresceu escutando frases como: dinheiro é muito difícil de ganhar. Quem nasce pobre sempre será pobre. Todo empresário é desonesto. Só existe segurança quando alguém paga um salário fixo. Essas frases podem funcionar como crenças e proibições, mas o ambiente também pode limitar o holofote. Se essa pessoa nunca conheceu alguém que construiu uma vida financeira equilibrada, talvez ela não consiga imaginar outro caminho. Ela pode conhecer apenas a luta, a dívida, o medo e a escassez. Não porque essas sejam as únicas realidades existentes, mas porque foram as realidades iluminadas por suas experiências. Para ampliar o holofote financeiro, não basta repetir frases positivas. É necessário adquirir conhecimento. A pessoa pode estudar organização financeira, planejamento, consumo consciente, formação profissional, empreendedorismo responsável e diferentes formas honestas de produzir valor para a sociedade. Também pode observar pessoas equilibradas, compreender como elas tomam decisões e adaptar princípios úteis à própria realidade. O conhecimento ilumina caminhos que antes estavam no escuro. Agora pense nos relacionamentos. Uma pessoa que cresceu em um ambiente sem diálogo pode acreditar que discutir, gritar ou ignorar os problemas é uma parte inevitável de qualquer relacionamento. Talvez ela nunca tenha presenciado pessoas resolvendo conflitos com respeito, firmeza, escuta e responsabilidade. Por isso, pode repetir padrões conhecidos. Não necessariamente porque deseja viver daquela maneira, mas porque aquela é a linguagem de relacionamento disponível dentro do seu holofote.
Quando conhece pessoas que dialogam, estabelecem limites saudáveis e reconhecem os próprios erros, uma nova possibilidade é iluminada, ela percebe. Então existe outra maneira de se relacionar. Essa descoberta por si só não transforma automaticamente o comportamento. A pessoa ainda precisará desenvolver virtudes, adquirir habilidades e praticar novas atitudes. Entretanto, nenhuma mudança começa enquanto não conseguimos enxergar uma alternativa. O holofote abre o campo de possibilidades. A consciência, a responsabilidade e a prática transformam a possibilidade em comportamento. Na educação, o holofote também exerce grande influência. Um estudante pode dizer: "Eu não gosto de estudar", mas talvez ele tenha conhecido apenas uma forma de estudo baseada em memorização, pressão e medo de errar. Quando conhece outros métodos, como aulas práticas, mapas mentais, experiências, leitura orientada, perguntas e projetos, pode descobrir que não rejeitava o conhecimento. Ele rejeitava a única forma de aprender que conhecia. Isso acontece com muita frequência. Às vezes, não rejeitamos determinada área da vida. Rejeitamos a versão limitada daquela área que entrou em nosso holofote. O mesmo pode acontecer na espiritualidade. Uma pessoa pode conhecer apenas uma abordagem espiritual marcada pelo medo, pela culpa ou pela imposição. Então conclui que toda espiritualidade funciona daquela maneira. Outra pessoa pode ter conhecido apenas práticas superficiais e concluir que todo assunto espiritual é vazio. Nos dois casos, uma experiência limitada foi transformada em verdade universal. Ampliar o holofote significa conhecer outras perspectivas com discernimento, respeito e pensamento crítico. Isso não obriga ninguém a aceitar tudo. Pelo contrário, quanto maior o conhecimento, maior pode ser a capacidade de avaliar e escolher conscientemente. Na saúde emocional, o holofote pode ajudar a pessoa a reconhecer que existem maneiras diferentes de lidar com os problemas. Alguém pode ter aprendido que precisa esconder o que sente, suportar tudo sozinho ou reagir imediatamente quando fica contrariado. Se nunca conheceu outras formas de comunicação e autorregulação, esses comportamentos podem parecer naturais e inevitáveis. Ao aprender a identificar emoções, conversar com respeito, pedir orientação e refletir antes de agir, novas possibilidades entram em seu campo de escolha. Mais uma vez, o holofote não resolve tudo sozinho. Ele mostra que existe outro caminho. Depois disso, será necessário praticá-lo. O holofote também influencia nossas pequenas decisões diárias. Escolhemos alimentos entre aqueles que conhecemos. Escolhemos atividades de lazer dentro do nosso repertório. Escolhemos caminhos profissionais com base nas ocupações que conseguimos imaginar. Escolhemos maneiras de resolver conflitos a partir das estratégias que aprendemos. Até mesmo a forma como organizamos a casa, usamos o tempo ou buscamos conhecimento pode ser influenciada pelo apenas conhecido. Por isso, vale fazer uma pergunta diante de qualquer problema repetitivo: esta é realmente a única solução ou é apenas a única solução que conheço? Existe também uma relação entre o holofote e a atenção. A atenção é o ponto para o qual direcionamos nossa mente em determinado momento. Já o holofote, em seu sentido mais amplo dentro da virtuologia, é o repertório de experiências e conhecimentos que define quais possibilidades conseguimos reconhecer. A atenção escolhe um ponto dentro do palco. O holofote determina qual parte do palco conseguimos iluminar. Por exemplo, você pode direcionar sua atenção para escolher uma nova profissão, mas provavelmente fará essa escolha entre as profissões que conhece. As profissões completamente desconhecidas não participarão da decisão. Portanto, antes de escolher, pode ser necessário ampliar o holofote. Pesquisar profissões, conversar com profissionais, conhecer diferentes ambientes e observar as próprias habilidades aumenta a qualidade da escolha.
Mas existe um cuidado importante. Ampliar o holofote não significa acreditar que basta pensar em determinada coisa para que ela aconteça automaticamente. O holofote é uma metáfora útil para compreendermos percepção, experiência, repertório e escolha. Quando passamos a enxergar uma possibilidade, podemos dirigir atenção, aprendizagem e comportamento para ela. Mas resultados também dependem de ação, preparação, recursos, circunstâncias e participação de outras pessoas. Pensamento sem ação pode produzir apenas expectativa. Pensamento acompanhado de conhecimento, virtudes, planejamento e comportamento pode aumentar as possibilidades de transformação. Como podemos, então, ampliar nosso holofote? O primeiro caminho é estudar. Cada livro, curso, aula e conversa séria pode iluminar uma área desconhecida. Estudar não serve apenas para acumular informações, serve para aumentar o número de possibilidades que conseguimos reconhecer. O segundo caminho é conversar com pessoas de realidades diferentes. Não precisamos concordar com todas elas. O objetivo é compreender como enxergam o mundo, quais experiências tiveram e quais soluções encontraram. Uma boa conversa pode apresentar uma possibilidade que nunca havíamos considerado. O terceiro caminho é frequentar novos ambientes. Cursos, bibliotecas, museus, palestras, projetos sociais, grupos de estudo e eventos culturais podem ampliar nossas referências. Quando permanecemos sempre nos mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas e consumindo os mesmos conteúdos, nosso holofote tende a continuar iluminando a mesma área. O quarto caminho é experimentar com prudência. Algumas possibilidades só se tornam compreensíveis quando são vivenciadas. Uma aula experimental, um projeto pequeno, uma atividade voluntária ou uma conversa com um profissional podem fornecer experiências sem exigir uma decisão definitiva. Você não precisa mudar completamente sua vida para conhecer outra possibilidade. Pode começar com uma experiência pequena e segura. O quinto caminho é questionar certezas absolutas. Sempre que você pensar não existe outro jeito, faça uma pausa. Pergunte: eu investiguei todas as alternativas? Conversei com alguém que entende do assunto? Estou descrevendo a realidade ou apenas meu conhecimento atual? Estou dizendo que é impossível ou que ainda não sei como fazer? Trocar a frase "isso é impossível" por "eu ainda não conheço um caminho" pode gerar uma mudança importante. A primeira frase fecha a investigação. A segunda reconhece o limite atual e mantém a possibilidade de aprender. O sexto caminho é desenvolver virtudes. A humildade nos permite admitir que não sabemos tudo. A curiosidade nos aproxima do desconhecido. A coragem nos ajuda a experimentar algo novo. A prudência evita decisões precipitadas. O não julgamento permite observar outras perspectivas antes de rejeitá-las. A perseverança nos mantém no processo de aprendizagem e a responsabilidade nos lembra que ampliar possibilidades também exige avaliar consequências. Uma pessoa sem humildade pode rejeitar tudo o que não conhece. Uma pessoa sem prudência pode aceitar qualquer novidade sem avaliação. O equilíbrio virtuoso consiste em abrir-se para conhecer e, ao mesmo tempo, examinar com responsabilidade. Agora quero apresentar um exercício prático de 7 dias para você observar e ampliar seu holofote. No primeiro dia, escolha uma área da vida. Pode ser trabalho, estudo, família, relacionamentos, organização pessoal, finanças, saúde emocional ou espiritualidade. Escreva quais possibilidades você conhece nessa área. Não julgue suas respostas, apenas registre. No segundo dia, identifique a origem dessas referências. Pergunte: aprendi isso com minha família? Veio da escola? Veio dos meus amigos? Veio da internet? Eu realmente experimentei isso ou apenas repeti o que ouvi? Esse exercício ajuda a perceber como seu cardápio psicológico foi formado.
No terceiro dia, observe suas frases automáticas. Anote expressões como: isso não é para mim. Eu nunca conseguiria. Todo mundo é assim, né? Não existe outra opção. Na minha idade não dá mais. Eu sempre fui desse jeito. Depois, transforme cada afirmação em uma pergunta. Em vez de dizer não existe outra opção, pergunte: que outras opções eu ainda não conheço? No quarto dia, procure uma referência diferente. Converse com alguém que resolveu o problema de outra maneira. Leia um texto, assista a uma aula ou conheça um exemplo responsável. O objetivo não é copiar a vida de outra pessoa, é simplesmente iluminar uma nova possibilidade. No quinto dia, faça uma experiência pequena. Se o assunto for profissão, converse com alguém da área. Se for estudo, experimente um método diferente durante 30 minutos. Se for organização, teste uma nova rotina por um dia. Se for relacionamento, pratique ouvir até o final antes de responder. Se for desenvolvimento pessoal, registre uma reação automática e pense em uma resposta mais consciente. No sexto dia, avalie a experiência. Pergunte: o que aprendi? Essa possibilidade combina comigo? O que funcionou? O que precisa ser adaptado? Quais riscos ou limitações precisam ser considerados? Ampliar o holofote não significa aceitar qualquer coisa, significa conhecer antes de escolher. No sétimo dia, tome uma decisão consciente. Você pode decidir continuar, adaptar, estudar mais ou abandonar aquela possibilidade. A diferença é que agora sua decisão não será baseada apenas no desconhecimento. Você terá mais informações para escolher. Vamos fazer também um exercício rápido neste momento. Pense em uma área da sua vida na qual você se sente preso. Agora responda mentalmente: quais caminhos eu conheço? Quem me ensinou que esses são os caminhos possíveis? Existe alguma proibição internalizada? Existe alguma experiência negativa influenciando minha percepção? Que alternativa pode existir, mas ainda não entrou no meu holofote? Quem poderia me mostrar outra perspectiva? Qual é a menor atitude segura que posso tomar para conhecer essa possibilidade? Talvez você perceba que seu problema não seja apenas a falta de coragem para escolher, pode ser a falta de opções visíveis. Não conseguimos abrir uma porta que ainda não enxergamos. Por isso, conhecimento e experiência são tão importantes. Eles acendem novas luzes no palco da consciência. Também precisamos compreender que o conhecido não é necessariamente ruim. O holofote contém habilidades, experiências e aprendizados valiosos. O problema aparece quando confundimos a área iluminada com a totalidade do palco. Aquilo que você conhece é uma parte da realidade, não toda a realidade. Um ego consciente não precisa desprezar sua história. Ele pode aproveitar tudo o que aprendeu e, ao mesmo tempo, reconhecer que ainda há muito para conhecer. Pode olhar para o passado sem ficar aprisionado a ele. Pode respeitar as referências familiares sem precisar repetir todas elas. Pode conservar valores importantes e revisar crenças limitantes. Pode aprender novos caminhos sem perder sua identidade. Portanto, quando você perceber que está repetindo uma situação, não se pergunte apenas: por que eu faço isso? Pergunte também: que outras maneiras de agir eu conheço? Se você conhece apenas uma reação, provavelmente repetirá essa reação. Quando desenvolve novas habilidades, seu campo de escolha aumenta. Se alguém responde às críticas apenas com agressividade ou silêncio, pode aprender comunicação firme e respeitosa. Se alguém resolve dificuldades apenas desistindo, pode aprender planejamento e perseverança. Se alguém vê o trabalho apenas como sofrimento, pode conhecer outras maneiras de produzir valor. Se alguém acredita que estudar é apenas decorar, pode experimentar métodos mais ativos. Se alguém acha que pedir ajuda demonstra fraqueza, pode descobrir que reconhecer limites também exige humildade e coragem. Em cada situação, ampliar o holofote significa acrescentar novas respostas ao nosso repertório. Quanto mais respostas conscientes possuímos, maior tende a ser nossa liberdade de escolha.
Liberdade não é apenas fazer aquilo que queremos. Liberdade também é conseguir enxergar alternativas, avaliar consequências e escolher com responsabilidade. Uma pessoa que conhece apenas um caminho pode acreditar que está escolhendo, quando talvez esteja apenas seguindo a única estrada iluminada. Por isso, guarde esta frase: o holofote representa o limite atual daquilo que conseguimos enxergar como possível, mas não representa o limite de tudo aquilo que realmente existe. Se uma possibilidade está fora do seu holofote, isso não significa que ela seja impossível. Significa que talvez você ainda precise estudá-la, observá-la ou experimentá-la com prudência. A cada novo conhecimento, uma parte do palco é iluminada. A cada nova experiência, seu cardápio de escolhas pode aumentar. A cada virtude desenvolvida, você ganha melhores condições para usar esse conhecimento com equilíbrio. Então, diante de um problema, experimente substituir a pergunta: por que não existe saída? Por estas perguntas: o que eu ainda não conheço? Que possibilidade ainda não consigo enxergar? Qual conhecimento está faltando? Com quem posso aprender? Qual pequena experiência pode iluminar o próximo passo? Talvez você não encontre todas as respostas imediatamente, mas a mudança começa quando você deixa de confundir o desconhecido com o impossível. Expandir o holofote é permitir que novos conhecimentos entrem em sua vida. É aumentar seu repertório, é sair do automatismo, é fortalecer a consciência e é conquistar uma liberdade de escolha mais verdadeira. Agora eu deixo uma pergunta para a sua reflexão. Você está escolhendo a vida que realmente deseja ou apenas a melhor opção entre aquelas que aprendeu a enxergar? Pense nisso. Talvez existam caminhos muito próximos de você esperando apenas um pouco mais de luz.